Olá, meus amados, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o último vídeo dessa sessão acerca da ceia. O assunto da ceia, ele é um assunto grande, porque Cristo não deixou apenas um detalhe para observarmos, mas vários. Inclusive, Cristo gasta um capítulo inteiro falando do pão, sua carne, e do vinho, seu sangue, no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas você sabe o que aconteceu quando Cristo continuou falando que o pão era ele e que o vinho representava o seu sangue? Vamos ler? João capítulo 6, versículos 52 ao 58 e o 66 diz: Portanto, os judeus começaram a contender entre si, dizendo: Como pode este homem dar-nos sua carne para comer? Concordemente, Jesus disse-lhes: Digo-vos em toda a verdade, a menos que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia. Pois a minha carne é verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue permanece em união comigo e eu em união com ele. Assim como o Pai vivente me enviou e eu vivo por causa do Pai, também aquele que se alimenta de mim, sim, esse viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como quando os vossos antepassados comeram e não obstante morreram. Quem se alimentar deste pão viverá para sempre. O 66 agora. Devido a isso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás e não andavam mais com ele. Bem, eu já fiz 4 vídeos e com esse já são 5 falando da verdadeira ceia. Talvez logo de início alguém pense que Cristo instituiu mesmo o ritual da ceia física. É normal pensarmos assim, especialmente se você, assim como eu, foi influenciado pelo sistema religioso. No entanto, se queremos realmente entender o Cristo, precisamos preparar a mente. O intuito dos meus vídeos é ajudá-lo a raciocinar, a pensar fora da caixa como um pensador livre, é ajudá-lo a esquadrinhar as coisas mais enigmáticas da palavra de Deus. Você precisa aprender a questionar construtivamente e logicamente e montar o entendimento bíblico como se você estivesse montando um quebra-cabeça, né? No fim tem que ter uma harmonia, tem que ter uma lógica e a imagem que você conseguiu enxergar tem que fazer sentido. Para que consigamos fazer isso, são necessárias 3 coisas. Primeiro, oração, estudo minucioso e imparcial da palavra de Deus e mais oração para que Deus dê a revelação. Mas o que significa comer a carne dele? Não, não se trata de canibalismo. É se alimentar do significado da sua carne, do significado do Cristo, seus ensinamentos. É se alimentar de todos os seus ensinos. Isso inclui não só acreditar, mas ter consciência de que Cristo entregou a sua carne por nós, ao ponto de demonstrarmos gratidão, ao ponto de sermos gratos. E o que significa beber o seu sangue? Significa beber do significado do seu sangue. E o que significa seu sangue? Significa sofrer perseguição, vitupérios, humilhações ou até tortura. Significa também se alegrar com a beleza do Cristo, se alegrar com o reino que ele nos dará, com a vida eterna, com a companhia de irmãos semelhantes a crianças inocentes e um monte de outras coisas boas que não têm preço. Se você experimentou e está disposto a provar do significado do sangue do Cristo, você é um que bebe deste sangue. Deu para entender, meus amados? É esse o mistério da ceia. E, particularmente na minha vida, depois que Deus mostrou para um irmão o mistério do pão, revelou para mim o mistério do vinho. Logo assim que Deus me revelou todo o mistério da ceia, ele me ensinou a partir o pão. E eu quero compartilhar com vocês tudo que Deus tem me mostrado desde então. O pão é realmente a carne de Cristo. Os versículos 51 ao 57 comprovam isso. Quem se alimenta por ser consciente a cada dia, ao ponto de partilhar com outros o valor do corpo do Cristo, está se alimentando e alimentando outros do grande significado do corpo do Cristo. Para que elas entendam por que foi necessário Cristo dar o seu corpo assim como Adão, tanto o corpo como o sangue.
Pois assim como Adão vendeu a humanidade ao pecado por se entregar a si mesmo, dando seu corpo e seu sangue, do mesmo modo, para que houvesse um resgate correspondente, era necessário que alguém comprasse a humanidade outrora vendida ao pecado e, consequentemente, à morte. O valor dessa compra foi correspondente. Cristo pagou o mesmo preço, o mesmo valor que Adão pagou. A diferença é que Adão pagou um valor em troca da escravidão, mas Cristo em troca da liberdade. Graças a Cristo estamos libertos desde que mantenhamos a fé. No versículo 63 desse mesmo capítulo 6 de João, Cristo mostra que a carne das pessoas não tem nenhum valor se não tiverem o Espírito que dá vida, se não acolherem as declarações proferidas por Cristo que dão vida eterna. Esse é o sentido deste texto aqui, neste contexto específico. Entretanto, podemos extrair uma verdade nessa declaração do versículo 63, embora Cristo não tenha se referido ao seu próprio corpo neste contexto. A verdade que podemos extrair é que, se Cristo também não colocasse suas declarações à disposição das pessoas, a fim de que elas entendessem o real valor dessas declarações que dão vida eterna, sua carne, o seu sacrifício, não teria também valor, ou melhor, não teria efeito, pois as pessoas não compreenderiam nem exerceriam fé no que a morte de Cristo propiciaria e significaria. É por isso que Cristo disse que suas declarações são espírito e são vida. E a carne só tem valor se vier acompanhada do espírito. É como Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: o corpo sem espírito está morto. É por isso também que Cristo diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que veio para servir e dar a sua vida como resgate. Uma das formas de Cristo servir foi nos repassar seus ensinos, os quais são espírito e vida para aquele que crê ou exercer fé. Se Cristo somente morresse sem nos ensinar a demonstrar gratidão, que efeito teria o seu sacrifício? Nenhum. Se ninguém demonstrasse fé, que proveito traria a sua morte? A carne de Cristo também de nada adiantaria para as pessoas, pois o sacrifício de Cristo só tem efeito mediante a fé, conforme declara Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. É como uma ONG ou uma instituição que coloca à disposição do público algum benefício. Quem será beneficiado? Somente os que acreditarem e demonstrarem fé ao ponto de buscar os meios para conseguir o benefício. Bem, diante de tudo que já foi considerado, resta a última parte que trata da ceia, embora já consideramos em parte no capítulo 11 de 1 Coríntios. Antes é preciso entender que os irmãos no primeiro século tinham o costume de se reunirem nas casas uns dos outros e frequentemente comiam alimento físico uns com os outros. Os irmãos gostavam de se hospedarem neste sentido e isso era uma particularidade do amor entre eles. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8, 9, 11 e o 12 dizem isso. Quando os irmãos se reuniam nos lares particulares, eles combinavam trazer alimento físico a fim de se regalarem juntos, não por causa apenas do alimento físico em si, mas por causa do que isso proporcionaria, conforme declara Romanos capítulo 14, versículo 17. O versículo 20 desse capítulo 11 de 1 Coríntios diz que quando os irmãos se reuniam, não era para cear ou comer a refeição noturna do Senhor. Se reuniam para quê, então? Resposta: para comerem do egoísmo. Em outras palavras, não era possível observar amor naquela reunião. A ceia que Paulo se refere aqui nesse versículo 20 e na primeira frase do versículo 21 que diz: pois quando a comeis, não é alimento físico que ele está se referindo, mas eles estavam comendo do egoísmo. Paulo está falando aqui que alguns irmãos estavam se reunindo para se alimentarem da própria ceia do egoísmo deles, e não do ensino de amor do Cristo entre os irmãos. Traduzindo o que Paulo disse no versículo 20. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, a qual significa amor, mas a de vocês, que significa egoísmo. E traduzindo o versículo 21, porque quando comeis, ou seja, porque quando vocês se alimentam do egoísmo, cada um toma a sua própria ceia física, sem esperar pelos outros. É por isso que Paulo fala no verso 20 que quando eles se reuniam, não era para se alimentarem da ceia do Senhor, se referindo ao ensino espiritual de amor transmitido por Cristo. Continuando a leitura do versículo 21, que diz:
Cada um toma de antemão a sua própria ceia. Agora Paulo fala da ceia física. O que isso quer dizer? Exatamente o que o texto quer dizer. Que alguns deles estavam se reunindo para se alimentarem da própria ceia física deles, precedida pela ceia do egoísmo em seus próprios corações, em vez de se reunirem primariamente para se alimentarem da ceia do Senhor, a qual seria a ceia espiritual do amor e da repartilha. Ao passo que eles se reuniam para encher a pança deles mesmos e deixavam outros com fome, já mostravam que não discerniam a refeição noturna do Salvador. Eles estavam realizando sua própria ceia, totalmente o oposto do que o Salvador ensinou. Mas se compartilhassem seu alimento físico, mostrariam que entenderam o ensino de amor do Cristo. Podemos imaginar um grupo de melhor condição comendo do lado de cá e até se embebedando. Podemos imaginar outro grupo comendo do outro lado e vendo alguns irmãos bem pobrezinhos que nada trouxeram e se sentindo menosprezados e pensando se estavam realmente no lugar certo. Eles não entendiam que para se realizar a ceia que Cristo ensinou, não era necessário nenhum alimento físico. Era somente necessário amarem uns aos outros. É disso realmente que nos alimentamos. Porém, não havia nenhuma objeção caso quisessem realizar um banquete. Seria até bom fazerem isso. O final do versículo 21 diz que o final dessa história era triste. Um ficava com fome, mas o outro ficava embriagado. Observe que Paulo não está condenando o fato de os irmãos trazerem bastante comida. Eles podiam trazer à vontade. Paulo está condenando aqui apenas o fato de não esperarem uns pelos outros. Veja o versículo 33 que diz: Consequentemente, meus irmãos, quando vos reunides para o comer, esperai uns pelos outros. Na realidade, qualquer refeição física que realizarmos ou qualquer outra atividade deve ser precedida pela verdadeira refeição a qual Cristo nos ensinou. Você tem que se alimentar do amor primeiro. No versículo 22, Paulo dá um puxão de orelha neles. O correto seria esses irmãos mais abastados suprirem os menos abastados, já que se reuniriam também para um banquete. Mas eles acabavam envergonhando uns aos outros e até então não faziam jus ao que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14 e o 15. Resumindo, Paulo inicia seu conselho no versículo 20 falando da verdadeira ceia do amor, que eles repeliram e estabeleceram suas próprias ceias egoístas. E na primeira frase do 21, que diz: Porque quando comeis, Paulo se refere à ceia do egoísmo, que eles estavam se alimentando. Daí, no restante do versículo 21 e 22, Paulo fala do alimento físico e aconselha neste respeito. Daí, então, no 23 ao 26, ele traz à tona e revela o verdadeiro objetivo deles se reunirem e o objetivo primário como cristãos na terra ao realizarem qualquer atividade. Os versículos 23 ao 26 já foram explicados nos vídeos anteriores, mas vocês podem ler para confirmar. Porém, Paulo continua no 27. Consequentemente, quem comer o pão ou beber o copo do Senhor indignamente será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Senhor. Quem pode ser considerado indigno de participar no corpo ou no sangue do Cristo? Quem pode ser considerado culpado? Bem, primeiro, quem pode ser considerado indigno de participar? Todos aqueles que participassem do Cristo por proclamá-lo ou por ensiná-lo, mas que tivessem uma conduta fora do amor, da obediência e do ensino do Cristo. Todos aqueles que servissem de pedra de tropeço para os pequeninos na fé. Sim, estes estariam compartilhando o Cristo indignamente. Geralmente são esses que se aproveitam da Igreja de Deus. Todos aqueles que anunciam um Cristo, mas na realidade não são sinceros de coração e nem estão preocupados em compreender e ensinar a verdade. Leamos Romanos capítulo 2, versículo 24, que diz: Pois o nome de Deus está sendo blasfemado entre as nações por causa de vós, assim como está escrito. Somente os inocentes são dignos de participar do Cristo. Quem se alimenta indignamente da alegria do Cristo e compartilha esse Cristo que ele não tem, está pecando. É o caso de muitos chamados pastores e líderes eclesiásticos. Eles compartilham de uma inocência indigna. Existem muitos falsos pastores que participam indignamente do grandioso significado da ceia. Estes prestarão contas a Deus no último dia. É como o caso do fornicador em Corinto, que participava da companhia dos irmãos indignamente,
como se nada tivesse acontecido. Ele precisava de uma repreensão para voltar a ser sincero com a igreja e digno, assim como mostra Hebreus capítulo 12, versículo 7, que diz: é para a disciplina que estáis perseverando. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não disciplina? De qualquer forma, não cabe a nós julgarmos quem participou do Cristo indignamente. Só no último dia será julgado quem participou do Cristo indignamente. Ananias e Safira parecem ser desses. Judas também parece, bem como muitos falsos pastores. Não importa, o que importa é que aqueles que partilham a alegria do Cristo com outros irmãos, precisam se esforçar a manter uma conduta limpa para que sejam considerados dignos, não pelo homem, mas pelo Pai Celestial, assim como está escrito em 1 Coríntios 1:31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para finalizar, eu gostaria de ler Marcos capítulo 10, versículo 38, que diz: Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o copo que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Você, meu irmão, sabe por que Cristo perguntou isso para Tiago e João? Porque, meu querido irmão, não é fácil estar sendo batizado a cada dia, e muito menos beber o copo do Senhor. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que você tenha tirado proveito desta revelação da Palavra de Deus. Meus parabéns por assistir até o final. Se você chegou até aqui, compreendeu todo o mistério da ceia, mas se também quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade que responderei o quanto antes. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, dê um like, caso tenha gostado do vídeo, e divulgue este vídeo. Um grande abraço e aguarde o próximo vídeo.